bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós vamos continuar hoje analisando uma passagem do livro Ação e Reação, que começamos a ver semana passada. Algum trabalho, né? Nós vamos ver a descrição de um trabalho desenvolvido ali na Mansão Paz, né? Que é um local na espiritualidade, em regiões bem difíceis ali, regiões trevosas, né? Então foi construído esse posto avançado de socorro, né? E aí a gente vai hoje analisar um tipo de socorro que é prestado nesse ambiente, né? Mas antes eu gostaria de trazer para nós a leitura de um trecho do Evangelho, que é do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, o item 4, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contém toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 a 40. Então, aqui Jesus está deixando muito claro que o maior mandamento, né, semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, mais semelhante a esse e até mais do que esse é amar a Deus realmente sobre todas as coisas, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o princípio da caridade. E aí, depois, a gente tem ali mais para frente, Paulo vai falar, né, da caridade como sinônimo de amor, quais são as características, quais são, como que a gente, qual é o nível desse amor, qual é a pureza desse sentimento, né? Porque às vezes a gente usa a palavra amor para designar coisas diferentes. Qual é a gradação desse sentimento? Aqui, dessa forma como Jesus coloca, é numa forma sublime, né? É numa forma sublime mesmo. Então, a ponto de negar todo o orgulho, negar todo o egoísmo, né? Então, o ser que ama, ele se nega em nome do amor que ele sente pelo outro. Ele coloca o outro, né? Ele ama ao próximo como a si mesmo, no sentido assim, tudo de melhor, tudo de bom, tudo aquilo que ele sabe que é bom, que é belo, que é justo, que é o bem, né? Ou seja, é isso que ele quer para ele. Então, é isso que ele deseja, ele sente o que é isso. Então, ele deseja isso para o outro. E acima dele e do outro está Deus, né? E fazendo assim, estaremos fazendo a vontade de Deus. É essa compreensão desse amor, dessa caridade, né? Então, é algo que transcende os nossos interesses. E, feita essa introdução, nós vamos então já direto para a leitura aqui do livro Ação e Reação, no capítulo 4, né? Que é um capítulo intitulado Alguns Desencarnados. Então, aqui vai ser descrito, vai ser descrito um dia, uma noite, melhor dizendo, uma noite de trabalho, noite porque nós estamos levando em consideração o tempo conforme para nós aqui na Terra, né? Então é descrito como a noite, são desenvolvidos à noite. Então, como seria um dia, né, uma noite ali de trabalho? Então, o André Luiz, ele junto com o Hilário, né,
a gente já viu na semana passada. Deixa eu só confirmar se é o Hilário que está com ele. Então, olha, o André Luiz e o Hilário, eles estão ali em aprendizado na Mansão Paz, né? Que é esse posto de atendimento avançado em regiões trevosas muito difíceis, né? Uma região com uma atmosfera muito densa. É tão densa que aqui até fiz esse parágrafo com relação à hora, porque o André Luiz fala que pela densidade vibracional do ambiente, eles não conseguiam distinguir dia de noite, porque não tem luz do dia, não penetra a claridade do sol nessa região. Né? Então é difícil saber se é dia ou se é noite. E ele fala que ele entendeu que era noite porque lá na mansão tinha um relógio, né? E esse relógio porque ele tinha essa curiosidade de saber que horas era, então é como se ele estivesse vendo um relógio aqui da Terra. Então mostrava para ele esse relógio lá, sinalizava a hora correspondente como se fosse na Terra. Então ele fala que ele sabia que era noite e tarde da noite, tipo meia-noite, né? Porque ele observava esse relógio, né, lá na Mansão Paz, então mostrava para ele que aqui o nosso horário correspondente na Terra seria por volta da meia-noite, porque lá, né, por essa questão de densidade vibracional muito baixa, não era possível distinguir dia de noite, era sempre quase que uma escuridão quase que completa o tempo todo, né? Então foi assim que ele sabia que o trabalho estava sendo realizado à noite pelo nosso relógio aqui da Terra, até porque esses trabalhos contam com a colaboração de encarnados e é nessa hora que os encarnados estão desprendidos do corpo físico, né? Durante o repouso, né? Enquanto nós dormimos, o nosso corpo participa desses trabalhos. Por isso que os trabalhos na espiritualidade acabam sendo mais à noite, né? Então, o André Luiz e o Hilário foram convidados para estarem ali participando de um trabalho que seria desenvolvido naquela noite ali na mansão, né? E ele estava cheio das expectativas. Eu vou começar a fazer a leitura aqui, espero que dê tempo, né? Então, olha, o André Luiz, ele percebe, né, que chegavam ali, tocavam uma sirene, né, uma campainha, e ali mostrava que estavam chegando caravanas, comboios, né? Ou seja, e o que são essas caravanas? Essas caravanas são grupos de trabalho, grupos de espíritos que saem em caravana mesmo, em comboio, prestando esse auxílio a esses espíritos que estão caídos. Vamos imaginar quando um campo de guerra aqui, né, no planeta Terra, um país aí, não existem aqueles grupos de médicos sem fronteiras, as pessoas ali que se arriscam a vida, né, para poder estar ali nas trincheiras e saem recolhendo os feridos e levam para os postos de atendimento e tudo mais. Então vamos imaginar que é um trabalho semelhante a isso aqui no plano espiritual. Então saem caravanas de espíritos abnegados nessas regiões trevosas, difíceis, e saem recolhendo espíritos que estão em sofrimento, nas mais diversas condições de dificuldade. E eles são levados, né? Ou em veículos ou em macas, depende da condição que o espírito recolhido se encontra, eles são ali levados, né, para esses postos, essas enfermarias espirituais, digamos assim, aonde eles vão receber ali esses tratamentos. Então, é assim que funciona esses trabalhos de caravanas, né? E na nossa Casa de Fabiano, nós temos a nossa caravana de Frei Fabiano de Cristo. Então, olha, o André Luiz está cheio de indagações ali, né? Quando ele percebe essa caravana chegando e desembarcando aquele monte de espíritos em condição difícil ali, de sofrimento, né? E ele fica assim pensando, muito pensativo, né? Que espécie de criaturas aguardávamos ali
Recém-desencarnados em que condições? Como se organizaria a caravana comboio? Vinha diariamente à instituição, atendendo o horário certo? Então ele estava todo, né, cheio de questionamentos ali. O companheiro que se dispusera a assistir-nos, que era o Silas, né? Então o Druso designou Silas para explicar para eles todo o trabalho que seria desenvolvido ali naquela noite. Então o Silas, né, informou que as entidades prestes a entrar integravam uma equipe de 19 pessoas. Então são 19 os socorridos, os espíritos em condições ali difíceis que vieram nessa caravana recolhidos, né? Então eram 19 pessoas acompanhadas por 10 servidores da casa, então tinha 29 espíritos nessa caravana, 19 assistidos e 10 trabalhadores, que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, uma vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes das trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados sob a chefia de um atendente e que viajavam com a simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. Muito interessante, porque para eles irem fazer esses resgates nessa região, eles se utilizavam de quê? De animais, desses cães, né? Por que que eles se utilizavam desses animais? Como forma de proteção a ataques, né? Porque a gente já viu a semana passada que esses espíritos, aqueles numa condição mais difícil, né? Eles atacavam, né? Eles vivem na tentativa de atacar. Então, como são espíritos ainda muito materializados, né? Um animal que sabe o medo do cachorro atacar, entendeu? Então isso os mantinha afastado. Então os cães têm essa tarefa, né? De proteção. Muitos espíritos não se aproximam por medo desses cães, tá? Então, olha. Então, naquela caravana que tinham 29 pessoas, sendo, eu vou até repetir, olha, 19 eram pessoas que estavam em desequilíbrio, e ele fala que esse desequilíbrio nem era tão grande, né? Nem era tão grande, era um desequilíbrio, mas não se achavam em desesperação, tá? Então, eu vou ler um caso e a gente vai se lembrar. Não se achava em desesperação. Então, como seriam então os desesperados, né? E os outros 10 que estavam ali eram trabalhadores, que estavam auxiliando, espíritos também, né? Então vamos lá. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de maca, então desses 19, 5 estavam em uma condição que não conseguiam nem se sentar nessa caravana, nesse veículo, digamos assim. Estavam em condição de ser recolhidos mesmo, a ponto de serem recolhidos em macas, tá? Então, desses 19, 5 estavam bem debilitados. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica, né? Então, olha, não se achavam em desesperação, como a gente leu lá, mas revelavam perturbações manifestas, né? Que em alguns casos se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica, ou seja, eles não estavam ali querendo agredir ninguém, como é muito comum às vezes. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los,
carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados, né? Então os cães ficavam cansados, porque era um dispêndio energético grande, né? Olha a vibração desses espíritos. O animal assimilava e ficavam realmente cansados, né? Aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Eles não tinham nem noção de onde eles estavam, né? Então, olha, o que aconteceu ali? Então, eles chegam ali, né? E começam a ser desembarcados, vamos dizer, começam a desembarcar dessa caravana. Alguns são recolhidos. Aí o que acontece? Muitos parentes, familiares que estão ali em uma condição melhor, né? Podem estar ali para ajudar a receber, né? Então, alguns desses familiares que já estavam mais em equilíbrio estavam ali para receber alguns desses, né? Então, vamos ali, olha. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas, qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. E agora ele vai contar um caso, que é esse que a gente vai trazer, né, nesses minutos. Olha, dama simpática abeirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. Então, uma senhora, uma dama, era dessas familiares que ficam ali em melhor condição, pronto para receber, foi lá e recebeu uma jovem, uma moça. E essa moça, ela estava em desequilíbrio. Nós vamos ao relato dela, olha, para a gente aprender como é feito esse trabalho. Então, essa moça que estava sendo recebida por essa dama simpática, a moça está em desequilíbrio. Não me deixem morrer, não me deixem morrer. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros do corpo terrestre. De olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, que era aquele espírito que estava mostrando e explicando tudo, né? O instrutor ali desse trabalho para o André Luiz e para o Hilário. Então ela se dirige para o Silas e ela acha que ele é um padre, ela tem essa impressão. E olha o que ela fala. Padre, padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com a minha mãe fala muito alto na minha consciência infeliz. Ah, por que o orgulho me ensegueceu assim tanto a ponto de condená-la à miséria? Por que não possuía eu há 20 anos a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre, lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura, concentrou em mim a existência. Da ribalta festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar para a felicidade de todos nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. Então ela está, né, rememorando que a mãe era uma atriz que largou tudo para ficar cuidando dela, né? Foi abandonada pelo marido, ficou sozinha, mas nem por isso deixou de ficar ali cuidando da filha e tudo mais, né? E ela pedindo perdão, ela diz assim, olha, Padre, perdoe-me em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do vultoso dote que meu pai me confiara, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas e, aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis. Para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade,
pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara. Menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que ela me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu, apenas contemplou-me tristemente com os olhos túrgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite, descanse, descanse. E aí essa moça, esse espírito que estava em perturbação, diz assim: "Ah, que voz é esta?", bradou a moça a desvairar-se de angústia. E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las: "Ó padre, dir-se-ia que ela se encontra aqui, junto de mim." E voltando para o alto os olhos apagados e súplices, rogava em pranto: "Ó Deus, não me deixeis encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me destes." E assim, olha, com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em um leito portátil e fê-la emudecer à força de inexcedível ternura. Então, essa pessoa, essa dama, envolveu ela num carinho, numa ternura tão grande que ela não conseguia mais falar. Ela falou que ela precisava para ela, que é a catarse, né? Pôr para fora aquilo que estava ruminando dentro dela, o remorso, né? E aí, quando ela fez isso, ela conseguiu se acalmar. Olha, percebendo minha emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou: "Olha só, prestemos atenção. A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha." E aí o Hilário fica assombrado, né? E ele fala: "Mas o que é que você está dizendo, né? Quem nos diz?", exclamou o Hilário. E aí o Silas diz: "Sim, acompanhá-la né, carinhosamente." Agora prestemos atenção e vamos lembrar do que a gente leu lá, a passagem do Evangelho dizendo que fora da caridade não há salvação, né? E qual é o maior mandamento? Olha só o ensinamento aqui na prática. Então a mãe, né? Era a própria mãe que a recolheu ali e olha só. Então essa mãe acompanhá-la carinhosamente, sem identificar-se. Aqui é o X da questão, aqui é o amor. Aqui é aquele amor que coloca o outro à frente, sabe? É aquele amor incondicional, aquele amor que não tem orgulho, que não tem egoísmo, não tem eu, mas não tem, mas olha o que ela me fez. Não tem isso não existe. É esse amor aqui. Então, olha, então a mãe ia ficar sem identificar-se para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispíritico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. Então, era isso que eu queria trazer, né? Que lindo trabalho desenvolvido ali numa região trevosa, difícil, mas olha o trabalho de amor que é desenvolvido ali, né? E muitas vezes nós podemos participar desses trabalhos aí durante as noites, né? Se tivermos condição, merecimento, a gente pode. E olha o aprendizado aqui do verdadeiro amor, né? É um espírito que foi muito ofendido, mas que não se sentiu ofendido, por quê? Porque o amor já falava mais alto. E vai ali e acolhe e se coloca no lugar da filha, né? Quão mais dolorido seria se ela percebesse que era a própria mãe que estivesse ali? O desequilíbrio dela ia aumentar. E a mãe ficaria ali do lado dela pelo tempo suficiente, mantendo a identidade oculta dela, sem dizer para ela que era mãe, sem ela reconhecer que era mãe, né?
para não afetar tanto. Então, isso é o amor, isso é a verdadeira caridade. E que a gente possa se inspirar com essas histórias e possamos, nas nossas vidas, procurar agir assim. Fazer para o outro do jeito que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje uma história, uma vivência de um espírito deficiente mental. O nome do livro é Deficiente Mental porque fui um. Tem vários autores, depoimentos de diversos espíritos que foram deficientes mentais em sua última encarnação, com explicações do espírito Antônio Carlos e foi psicografado por Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Então aqui nós vamos ver a história do Adolfo. Adolfo, com prazer, conta sua vida para nosso aprendizado. Ele tentava dizer o nome dele para as pessoas, mas ele não conseguia pronunciar e ficava feliz ouvindo os pais ou suas irmãs quando diziam seu nome. Ele gostava do nome dele. Era filho mais velho e tinha as irmãs Margarete, H e Iana. Ele amava muito H, que era muito amorosa com ele. Margarete tinha um apelido de Gá por ele. Ele se arrastava pelo chão, gostava de música e ouvir rádio, mas não entendia como funcionava o aparelho. De vez em quando se sentia triste por ser diferente, não andava, não falava e não entendia por que era assim, mas isso logo passava. Ele se percebia diferente e estranhava por não poder fazer coisas que os outros faziam, como andar, por exemplo. Quando sentia fome, fazia um sinal e os familiares traziam a comida para ele. E ele era muito grato a Deus pelos pais, as irmãs e principalmente a H, que era muito amorosa com ele, cuidava dele com muito carinho. O pai e a Iana já estiveram juntos a ele em outras encarnações. A Iana o incentivou ao erro e nesta ela tenta aprender a se melhorar. Margarete, a irmã que realmente o ajudava, embora eles não se conhecessem antes desta encarnação, mas se tornaram verdadeiros amigos. Ela aprendeu a amar. Ele gostava de brincar com bola e sair passear. Tinha horror a médicos, chorava quando os via ou quando via alguém parecido com um médico. Os rejeitava. Um dia, ele foi ao oftalmo e com os óculos via tudo mais bonito, inclusive as pessoas. Quando sentia dores, os parentes ficavam aflitos procurando entender onde doía. Um dia, foi ao dentista que costumava atender a família, então ele o aceitou mais facilmente o tratamento dentário. Mesmo assim, não foi fácil. Tinha medo, mas sentia que aquele homem queria ajudá-lo. Tinha saúde frágil e sofria crises de bronquite. A mãe o levava ao médico e ele se apavorava, até que a mãe começou a chamar o médico para atender na casa deles mesmos. E na casa era melhor. A irmã Gá segurava a mão dele. Ele não entendia o que ela falava, mas sentia sua vibração amorosa. A Iana brincava com ele, mas quando ele não entendia, ela brigava com ele. A H cantava para ele, sentava-se no chão com ele, passava a mão na cabeça dele, no rosto. É o amor reconfortador. O espírito dele sabia que tinha problemas com o corpo que era deficiente. Às vezes pode-se nascer deficiente por um problema na gestação, e então o corpo fica deficiente, mas não pelo espírito. Dependendo do caso, o espírito pode ser desligado daquele feto, porque, dependendo da tarefa dele na encarnação, não conseguirá executar suas tarefas. Mas também o espírito pode aproveitar a situação para ter um grande aprendizado, passando pela prova da deficiência. Quando ficava doente, nos delírios da febre, ele se via como médico e tremia de medo. Nos delírios dele, se via examinando pessoas e não gostava disso, preferia arrastar-se no chão do que ser médico. Os pais não sabiam o porquê dele não gostar de ir aos hospitais.
A mãe não podia trabalhar porque naquele tempo não tinha escola para deficientes e, portanto, não podiam ir a muitos lugares, como festas, por exemplo. Quando completou 18 anos, ficou doente e o médico veio à sua casa para consulta. O médico brincou com ele e, como ele não reagiu, percebeu que o coração dele estava fraco e decidiram que ele deveria ficar na casa e não ir ao hospital. O, o médico achava que os pais puseram medo no filho de ir ao hospital, mas os pais explicaram que desde pequeno ele tinha pavor de hospital. Estava fraco e não conseguia nem responder às brincadeiras das irmãs e desencarnou sem perceber. Quando deu por si, estava em um quarto parecido com o dele, mas enfeitado e com muitos brinquedos. Não tinha mais dores, estava quase normal, estava, portanto, numa colônia espiritual. Desencarnou e logo foi levado ao educandário, um local para as crianças na colônia. E lá ele estava muito bem porque tudo é feito para alegrar. A família sentiu, mas acharam melhor para ele. Os seus familiares o viam em um lugar bom. A vida dos familiares mudou depois do desencarne dele, pois a mãe começou a trabalhar, as filhas podiam comprar roupas melhores e podiam estudar em escolas melhores. Todos os relatos desta vida foi dada pelo espírito Adolfo. Ele se lembrava dos familiares com carinho e a irmã Gá criou uma escola especializada para deficientes mentais e sempre se referia ao seu irmão Adolfo. Quando ele pediu para ver a família, o levaram ao pátio para ver as outras crianças e se comprometem a ensiná-lo a andar, falar. Assim ele se distraía e não perguntava pelos pais. Aprendeu a andar, falar, seu rosto melhorou, os dentes também, e não tinha dores e já não precisava mais de óculos. Depois de 2 anos ele era normal, entendeu que morreu o corpo dele, mas continuava com medo de médicos. Então queria resolver isso e passou por uma psicóloga. Ele queria o tratamento por ter medo de médicos e de vez em quando se via em outro corpo tratando de pessoas e era bonito e jovem. A médica explicou que temos muitas encarnações. Ele aceita isso, mas não queria ter sido aquele homem. Foi um tratamento longo que ele parou muitas vezes por se recusar a concordar. Nada foi imposto. A médica disse que era uma situação do passado e que ele precisava recordar, até que ele resolveu encarar. Já havia desencarnado há 5 anos e nesse período fez vários cursos no educandário e trabalhava muito, era muito querido e atendia bem as pessoas, até que um dia ele decidiu resolver o problema da recordação do passado. Sabemos que, de modo geral, há todo um preparo antes de reencarnarmos. Há um planejamento da família antes da encarnação de todos os familiares. Os pais se preparam e sabem quem serão seus filhos e os filhos também sabem quando vão nascer, em qual família. Isto é de forma geral, afinal toda regra tem exceção, diz o ditado. No caso do Adolfo, os pais desencarnados programaram para se casarem e terem o filho nascido como deficiente mental. Só que à época em que deveriam se casar, a mãe se recusou a casar porque, embora prometido, não quis ter um filho especial. Acontece em muitos casos semelhantes. Um casal se propõe a casar para cumprir uma tarefa, mas um ou outro desiste durante a encarnação. Este é um esclarecimento do espírito, né? Toda pessoa tem o livre-arbítrio, mas quem pode fazer algo e não faz, mantém o débito e isto gera sofrimentos. Então o pai se casou com outra mulher que era muito amorosa e cuidava muito bem dos filhos. Ela era muito atenciosa e carinhosa com os filhos, inclusive com Adolfo. Ele, Adolfo, nasceu com a fisionomia de deficiente mental e poderia não ter essa aparência, mas ele quis, fez questão. Finalmente, né? Ele recordou o passado. Finalmente ele recordou o passado, ficou sabendo que fora de uma família rica, estudou medicina e exercia a profissão com empenho. Gostava da profissão, era casado e sua esposa o incentivava para que se destacasse como médico. Aquela que fora a sua esposa foi sua irmã Iana na última encarnação. E quando chegou a guerra, acabou sendo
convocado, né, para trabalhar como médico, salvando a vida dos soldados que se machucavam no campo de batalha. E nesse acampamento, os médicos tinham que tratar a saúde, cuidar dos ferimentos, tanto daqueles que trabalhavam em prol da pátria deles, como também dos inimigos de guerra que se feriam. E ele e mais 2 outros médicos resolveram não salvar a vida dos inimigos de guerra e que feriam, né, que ficavam feridos, e eles então deveriam cuidar, mas eles eliminavam os inimigos de modo cruel. Certo dia, um bombardeio o levou ao desencarne, juntamente com outros médicos que com ele trabalhavam no acampamento. E no plano espiritual, ele viu que a guerra continuava depois da morte, pois soldados desencarnados continuam nas batalhas. E esse médico permaneceu com outros no plano espiritual na região do campo de batalha. E em outros momentos estava no umbral. Havia socorristas acolhendo os desencarnados, mas muitos queriam continuar lutando, estavam muito perturbados. Este médico relata que sofreu muito após o desencarne, pois não estava no umbral, estava no campo de batalha, onde ele havia cometido seus graves erros. Acabou por compreender que não tinha motivo para se revoltar, pois era culpado dele mesmo e teve profundo remorso. No decorrer do tempo, a maioria já tinha aceitado o auxílio dos socorristas. Poucos ainda permaneciam no mesmo lugar. Já não tinham ideias de vingança e de inimizade, afinal todos sofriam. E este médico estava muito perturbado com a recordação de seus atos. Sofria e achava justo o sofrimento que vivia. Um dia, os pais, já desencarnados, foram ao encontro dele no umbral. E os pais dizem: "O que a guerra fez com você?" Mas ele respondeu que não foi a guerra que me fez mal. Com ela tive a oportunidade, uma grande chance de ter sido útil a todos. Deus não separa, não faz diferença entre seus filhos. Como pude eu fazer? Tive o ensejo de fazer o bem e preferi fazer o mal. A guerra só me deu a escolha e, infelizmente, errei. E então se refugiou nos braços dos pais, chorou muito, os pais o levaram a um socorro, mas ele se recusou. O remorso destrutivo lesou seu perispírito e também era perseguido por aqueles que não o perdoaram. Os orientadores que cuidavam do médico disseram aos seus pais que ele melhoraria muito na matéria, num outro corpo, com a bênção do esquecimento, mas a lesão dele continuaria e seria um deficiente mental. Os pais dele planejaram para reencarnar e se unir e aceitá-lo como filho. Compreenderam que o criaram no orgulho, no preconceito, como se fosse uma raça superior, e assim contribuíram para com os seus erros. Reencarnaram e fiquei internado esperando minha volta à carne. Melhorei muito pouco, porque só me fixei nos meus erros, não conseguindo ver mais nada. Sofria, embora bem menos do que no tempo em que vagava. Era tratado com carinho, estava internado num hospital de uma colônia, em uma ala especial, só que a ex-mãe dele desistiu de casar com o pai dele. É explicado que isto pode acontecer em muitos casos. As pessoas planejam a encarnação, mas quando encarnados mudam os ideais e realizações. Temos o nosso livre-arbítrio, que é respeitado, mas quem pode fazer e não faz, continua com o débito, e este gera sofrimentos. O pai dele se casou com outra pessoa que o amava e cuidava do Adolfo com muito amor. Esse Adolfo, Adolfo, estava no plano espiritual e poderia modificar o aspecto físico dele, mas ele o mantém porque foi quando teve um aprendizado significativo. E o que é bom para ele é ser útil. E agora ele recordou não só os seus erros, mas também seus conhecimentos. Ele foi médico de muitos conhecimentos, estudou para ter esses conhecimentos que são dele e agora ele pode usá-los. E com isso ele pediu para trabalhar na ala de pediatria, onde ele é tio Adolfo, o tio brincalhão que ameniza as dores da saudade, dos reflexos das doenças. Porém, ele quis saber depois o que aconteceu com os outros
2 médicos que trabalhavam com ele na guerra e cometeram os mesmos crimes. Eram eles Dr. Ralph e Dr. Frank. Eles estavam encarnados. Foi permitido que ele os visitasse. O Dr. Frank, agora em outro corpo e outro nome, e estava como médico novamente, agora trabalhando na Cruz Vermelha, num acampamento. Naquele momento, o Dr. Frank estava cuidando de uma criança negra e doente. Ele a pegou no colo, deu um sorriso à menina e ela correspondeu rindo para ele. E a enfermeira fala para o médico se ele não tinha medo de se contagiar com a doença da menina, afinal nem sabiam qual era a doença dela. E ele responde: não sei o que ela tem, mas sei o que ela quer, carinho. O tratamento dela é muito doloroso e ele diz que não quer que ela tenha medo dele. E o doutor brincava com a criança e ela correspondia. A enfermeira então perguntou ao médico o que ele estava fazendo naquele lugar distante de tudo, já que ele era novo. Bom, ele diz que sempre pensara em curar dores, cuidar de vítimas de guerra e diz que é lamentável que na Terra não há paz. Sempre tem disputas, brigas, mortes e feridos. Pode crer, minha amiga, que sou feliz aqui. Parece que planejei isso antes de reencarnar e, pela bondade de Deus, realizou meu trabalho. Depois ele diz para a enfermeira: olha esta criança, tem 8 anos e parece 3 ou 4 anos. Órfão, desnutrido e sofre tanto. Que Deus justo é este que a fez assim? Não, minha cara, prefiro ter em Deus um pai justíssimo e amante de seus filhos, todos sem exceção. Essa criança é um espírito que renasce na nossa querida terra. Penso, creio com certeza, que eu estou tendo uma grandíssima oportunidade de estar reencarnado e aqui estar tentando ser útil. E pode apostar, vou aproveitá-la. Sorriu, abraçou a criança e continuou seu trabalho feliz. Adolfo se aproximou do médico e disse com firmeza: Deus lhe abençoe. O médico sentiu a vibração de carinho e incentivo e se sentiu abençoado, pois Adolfo desejou a ele ardentemente. O instrutor disse que esse médico conseguirá vencer, está há 5 anos com afinco e amor, ganha pouco e esse pouco é repartido com seus pacientes, pois no acampamento faltam coisas como medicamentos e alimentos. E Adolfo diz ter ficado emocionado de ver o Dr. Frank ali. E o instrutor diz que cada um reage diferente e este soube escolher sabiamente. Desencarnou, sofreu, aprendeu, mas não deixou o remorso ser destrutivo. Fixou por meta que muito errou, muito tinha que amar. Quis reparar seus erros e aí está reparando-os. E o Dr. Frank, se o Dr. Frank tivesse escolhido a prova e depois desistisse, viria então as dores, viriam as provas. Foram agora visitar o outro amigo de guerra e encontraram andando depressa pela rua, ia ao trabalho. Se apresentava inquieto, nervoso e insatisfeito. Precisava trabalhar para viver, mas não gostava do trabalho, não gostava de fazer nada, e então seus empregos não duravam mais do que 3 meses. Sentia-se perseguido, achava que todos estavam contra ele e não ele contra todos. Tinha inveja, ciúmes e qualquer coisa o aborrecia. Achava sua vida medíocre e acreditava merecer algo melhor. E o instrutor diz que quando ficamos irados, desejando mal a alguém, criamos uma energia maligna e a projetamos, porém, metade fica com quem cria. E se a outra pessoa para quem a enviamos essa energia negativa estiver com uma boa vibração, ela não a receberá e essa energia volta em dobro à fonte de origem. E o diz: mas ele não sofre e nem repara os erros do passado, falei encabulada. E o instrutor diz: quando fazemos inimigos e estes não nos perdoam, podem cobrar de muitos modos, levando-nos a sofrer quase de imediato pelos nossos erros. Isso não aconteceu com nenhum de vocês 3. Ninguém os cobrou ou os perseguiu reencarnados. Porém, se não há outros a nos cobrar, nossa consciência o fará um dia. Vocês 3 agiram erradamente. Você se sentiu tão culpado que só o sofrimento foi visto como solução.
Frank sabiamente quis corrigir os erros, construindo onde no passado houve abusos. Ralph ainda não despertou nem para um nem para o outro. Sofreu no umbral, foi socorrido e quis reencarnar. Arrependeu-se, mas não teve remorso destrutivo e nem despertou para uma reparação. Você se engana, não precisa ter deficiência para sofrer. Ele é uma pessoa infeliz por não aceitar o que a vida lhe oferece. O que ele é no momento, seu espírito queria continuar tendo a importância que julgava ter no passado. Embora tenha o corpo sem deficiências físicas ou mentais, ele não é sadio. Sua insatisfação lhe traz muitas doenças. E ainda vai reparar seus erros? Vai sofrer por eles? Indagou Adolfo ao instrutor, e ele responde: creio que um dia irá se harmonizar com as leis divinas, e para quem não o faz por amor, normalmente a dor virá. E se você, Adolfo, soubesse ver como eu, veria que dentro de algum tempo um câncer irá se manifestar no corpo dele. Adolfo chegou perto dele e o abençoou. Que Deus o abençoe. E o Adolfo ficou surpreso porque o amigo de outra vida recusou a vibração, repeliu completamente os fluidos que carinhosamente lhe foi dado. E Adolfo então diz que vai orar muito para ele. Então o instrutor convida a retornarem à colônia e diz que espera que ele tenha aprendido com as visitas que fez. Adolfo pergunta se Ralph, com as doenças, resgatará. E a resposta do instrutor foi: irá depender de como ele aceitará o sofrimento. E Adolfo diz: ele certamente sofrerá com a doença, mas como eu, Adolfo, não fiz nada de bom para reparar, vendo Frank, sinto que tenho muito que fazer. E o instrutor diz: você fará. Se quiser, fará. Motivou-me o instrutor. E ele diz: sim, queria e quero. E após essas visitas, Adolfo ficou mais alegre e com o propósito de cada vez mais ser útil. E ele já tem planos para o futuro. Não quer ser médico na próxima encarnação, mas quer trabalhar com pessoas, talvez seja um farmacêutico, um psicólogo ou um enfermeiro. E quer agora se preparar, estudar e ser um encarnado útil, um trabalhador honesto e ser religioso, porque a religião bem seguida é uma orientação segura. E se tudo der certo, serei neto de Gá. E aí terei o Espiritismo como seta na minha caminhada. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos, que tenham uma boa semana. Que assim seja.